A senhora foi asfixiada, em primeiro lugar, boa tarde. A senhora foi asfixiada, foi colocado um saco na cabeça, mas a forma como o saco foi colocado dá-nos a ideia de que a senhora terá sido torturada de alguma forma, porque o saco é de uma forma de aquilo que se chama o sufoca, para falares, tinha as mãos também maniatadas e tinha sido abusada sexualmente. Que horror. Estamos a falar de uma senhora de 74 anos. E, Esmeralda Jesus. Portanto, roubaram-lhe 200 euros. Era o que se diz, não é? Terão desaparecido 200 euros, que a senhora teria. Portanto, e depois o corpo é descoberto num contentor, Sim, não é? sim, o corpo é descoberto no contentor do lixo. Os investigadores nestas coisas, como já dissemos tantas vezes, deixam todas as hipóteses em aberto. Que horror. E de todas as hipóteses em aberto, algumas são complicadas de assumir. Não me compete a mim estar aqui a pôr as hipóteses todas, mas há hipóteses que não se esperam numa senhora muito idosa. Sei lá, ninguém está à espera que uma senhora idosa ande a conduzir táxis sem carta, ou que ande a traficar droga, ou que, sei lá, não é? Mas uma das hipóteses é que haja remotamente um contacto desta senhora com um mundo não conhecido. Todos nós temos armários, não é? E, portanto, o que está a dar mais trabalho aos investigadores, isto é, não há nada à vista. O que é que pode ter acontecido a esta senhora? Esta senhora estaria em casa. São as inúmeras leva-na de hipóteses, casa, exatamente, é isso? são as inúmeras hipóteses que pode ter, enfim, que têm que ser pensadas para que a polícia avance. Esta situação, se pensarmos qual foi o motivo que levou à tortura, talvez seja a resposta de quem, porquê. Porque o mecanismo da tortura não é um mecanismo de ocasião. Até para obter uma informação. Está a Por dizer. exemplo. Para obter uma E informação. por A isso, senhora terá sido com o torturada. mecanismo que foi provocado a tortura, poderá-se perceber qual foi o móvel do crime e perceber quem foi e qual foi o motivo por qual ele aconteceu. E mais não podemos agora, se calhar, Para já. avançar, porque provavelmente não teremos mais, mas de qualquer das maneiras, o que quisemos ressaltar, começando imediatamente com estes dois É incidentes. que não andam a matar idosos, andam a torturar idosos. Repara que aquele senhor de Samora Correia morre também de uma forma bastante estranha. É asfixiado, não é? Vamos ver se não foi esganado. Vamos ver. Depois a autópsia dirá, objetivamente, se foi estrangulado ou se foi esganado. Que são coisas diferentes. Qual é a diferença entre esganar e asfixiar? Esganar é utilizar as mãos, não é? Apertar o pescoço, enquanto o estrangulamento é com uma corda, o que é diferente. Posições diferentes do agressor, mecanismos de força diferentes. Para esganar, então, é preciso muita força. É preciso muita força e existe resistência, mesmo sendo um idoso, a posição em que tem que estar, que é por trás, tem resistência. Quer dizer que também existem depois marcas e eventos de luta no local que podem fazer a reconstituição do crime, não é? Enquanto a esganadura, se estiver de frente e de alguma forma eu consigo logo apertar não só o pescoço do ponto de vista da asfixia, mas também a jugular e a carótida. E eu provoco logo uma inconsciência e deixo de ter já sinais de luta. Bom, de qualquer dos modos, quero só mais uma vez, e como digo sempre aqui, não sabemos ainda quais foram os móveis do crime aqui, qual foi o Em objeto. Samora Correia a polícia tem muitas ajudas. Já tem muitas ajudas, pronto, mas a mim o que me aflige sempre, e quem nos está a ver, eu sei que muitas pessoas mais velhas nos veem neste horário e que seguem com muita atenção aqui a nossa atualidade criminal, e são pessoas que justamente têm alguma idade, que vivem sozinhas, e para essas todas eu peço encarecidamente, não falem publicamente naquilo que possuem, não digam no café que vão levantar a reforma, não andem com valores, não façam, tentem ao máximo ser discretos, porque embora se calhar existam aqui outros contornos para ter levado a estes dois crimes, eu imagino as pessoas que vivem sozinhas e que têm uma certa idade, o alarme que isto lhes provoca. Portanto, muita calma, mas sobretudo muita sensatez na forma como se movimentam nas vossas localidades, nas vossas comunidades. Discrição, sem dar alarde, se tem dinheiro, se não tem, se recebeu, se não recebeu, se o filho mandou, se não mandou, sejam discretos para, enfim, pelo menos para tentarem se proteger. Nós temos outras notícias, infelizmente também não são boas. Diga, Alvin. Júlio, eu aproveitava só para fazer
fazer um apelo a alguns idosos, porque a realidade é dura. E aqueles idosos que estão a ser vítimas de maus tratos, que os denunciem. Porque há muitos idosos que o seu silêncio não revela aquilo que se passa. E há muitos idosos, e eu tenho conhecimento de causa de muitos idosos, que são vítimas de maus tratos físicos, negligência, de exploração financeira, como são cometidos dentro da família, remetem-se ao silêncio. Portanto, também esse lado é preciso estar atento. Bom, vamos então prosseguir, temos outras matérias e agora vamos falarmos do nosso prémio, que damos todos os dias, são 1.000 euros, o cheque pode 36.000 e depois, como sabem, ainda há a possibilidade de elevar este valor se por acaso os nossos furinhos vierem bem recheados. São 4 furinhos, por exemplo, no Furo da Sorte, e pode ir até aos 1.750 euros. 4 furos que estão ali à disposição de 1 a 25. Depois é só escolher e esperar que a sorte seja amiga, que esteja disponível nesta segunda-feira. Tal e qual. Tal e qual. E depois já sabe que se a sorte for de facto sua amiga, pode levar para casa 37.000 euros, porque o nosso cheque pode ter vindo a crescer e está nos 36.000 euros neste momento, que juntos ao prémio mínimo, ao prémio do dia, ao prémio garantido para quem for selecionado, que são os 1.000 euros, podem então levar para casa este cartãozinho com 37.000 euros e depois pode fazer o que quiser desse cartão, sabe? Deixe-me voltar a dizer-lhe que são livres de impostos. Não vai deixar parte nenhuma em lado nenhum. É tudo para si. Se ganhar os 37.000 euros, é precisamente esse valor que vai receber em sua casa, no tal cartãozinho. O cartão pode ser utilizado onde existir um terminal de pagamento automático. Pode pagar as suas contas, sei lá, abrir um negócio, fazer uma viagem, aquilo que lhe apetecer. Deixe-me só recordar-lhe que pode usar o cartão também no estrangeiro, paga aquelas taxas entre bancos, mas é o máximo que paga. Portanto, 760, 300, 600. Vamos então passar para mais um caso, mais um tema que pessoalmente me choca, enquanto pai. Há mais informações sobre o caso dos pais que vão ser julgados por matar a filha de 4 meses, dando-lhe o banho com água a ferver. Pois sabe-se agora que também o outro filho, de 16 meses, terá sido torturado quando os pais o circuncisaram em casa, usando aquilo que nós agora sabemos, um X-ato. Quanto mais avançamos na investigação deste caso, mais os contornos nos levam para os limites do compreensível. Especialmente porque a mãe desta criança é bombeira. Bombeira a mãe desta criança? Sim. É técnica de transporte de ambulâncias doentes. É bombeira em Lisboa. E, portanto, assistiu, não sei muito bem como, porque a acusação diz inclusivamente que ela segurou no bebê para o bebê ser circuncidado. O que se lê é que... Circuncisado a sangue frio? A sangue frio. O que se lê é que enquanto ela alegadamente segurava nos braços do bebê, o pai a circuncisou. Ou o circuncisou. Sim. É isto. A frase que eu tenho de um médico da Estefânia é: oh meu Deus, esta criança já sofreu horrores. E isto aconteceu na noite de 17 de agosto do ano passado. Isto é, quando o INEM foi ao local chamado às 10 da noite para socorrer a Leonor, a mãe já sabia que a Leonor tinha morrido. Se é bombeira, já sabia que a Leonor tinha morrido. Ademais, diz-se que a bebé terá sido alvo de manipulações para tentativa de recuperação cardiorrespiratória, mas diz-se, a bebé não mostrava na altura qualquer evidência de ter sido alvo de manobras respiratórias antes do INEM chegar. Não havia evidências disso, tanto quanto eu sei. Os pais, a mãe e o pai, foram detidos e levados para a PJ, detidos pela PSP e entregues à PJ e levados, e o bebé, de 18 meses à época, é levado de urgência para a Estefânia. Na Estefânia, já estou a falar do que está vivo, já não estou a falar da bebé que morreu. Na Estefânia, a frase do médico é esta: oh meu Deus, esta criança sofreu horrores. O menino revelava traumas antigos, marcas, nódoas negras e uma ferida no pênis, que depois se veio a perceber que tinha a ver com a circuncisão que o pai entendeu fazer-lhe com um X-ato. Ok? Portanto, é deste pai que está preso, está
numa cadeia na região de Lisboa que estamos a falar. E de uma mãe que é bombeira. Então isso deixa-me, porque para mim os bombeiros são pessoas de uma formação E são? de abnegação, Sim, de sim. entrega pelo outro, Claro que de sim. uma imensa empatia pelo sofrimento, não é? Portanto, vão socorrer, são pessoas que dão do Mas tal como... têm exatamente como Júlio, é que mas uma tal bomba... como algumas pessoas que têm o prazer de ver as chamas se misturam nos bombeiros para poderem ter acesso a isso, outras fazem outras coisas. Do que eu sei, ou do que eu ouvi, um antigo chefe desta progenitora das crianças, Sim, porque mãe não era, com certeza, não é? exatamente. Eu escrevo esta semana muitos detalhes na TV+, numa peça que chama Esbirros Sim, Pais Não. Esbirros Sim. Porque parte do que eu leio, também li quando estudei a Inquisição. Quando eu estudei a Inquisição, vi algumas torturas que se faziam na época, há 500 anos, e há 300 e coisa. E a parte do que estas crianças sofreram vem lá nesses manuais. Portanto, como diz o professor Paulo Sargento, nós o que é de mal temos cá tudo, não é? Portanto, temos possibilidade de saber um bocadinho mais sobre esta... Sabíamos. Eu, na altura, consegui perceber que era... Um dos seus chefes diz-me que era uma pessoa, a mãe destes bebés, era uma pessoa parada, esquisita, de personalidade estranha. Mas está ali um ex-colega dela, Bom dia. que se calhar é capaz de nos dizer melhor como é que era esta mulher. A mãe da bebé Leonor, que morreu com 4 meses queimada, e do Benjamin, que foi encontrado na Estefânia num estado deplorável. Você trabalhou com ela, não foi, André? Bom dia. Eu trabalhei com ela diariamente. Era uma rapariga muito reservada. Tudo no seu cantinho dela. Fora os bombeiros, não tínhamos conhecimento de nada, não verificávamos nada de anormal. E ficámos chocados quando soubemos esta situação. Não estávamos à espera. O que é que ela fazia exatamente? Vocês andavam numa ambulância, era? Sim, ela era bombeira, tinha formação de bombeira. Portanto, era ela sabia tripulante. os primeiros coques, aquelas Sim, coisas tinha a todas que vocês... formação toda e adequada para intervir Uma situação na de... emergência médica e no combate aos incêndios. E ela conduzia... Não, ela não conduzia. Ela era tripulava tripulante uma de ambulância de ambulância. transporte Sim. doentes, não era? Sim. Ela fazia ambulância de socorro, fazia tudo o que havia nos bombeiros, desde os seus piquetes, as suas prevenções, o seu dia-a-dia. Parecia, daquilo que contactou com a senhora, é uma pessoa que diria que tem uma personalidade mais do que ser reservada e fechada. Deviam transportar muitas pessoas doentes, pessoas com dificuldades. Era simpática, era carinhosa. Sim, Era preocupada sim, com não Exato, havia- é essa a palavra, era preocupada. Não havia nada de suspeito, havia sempre aquela atenção com os doentes, tratava bem os doentes, era muito profissional naquilo que ela fazia. Fora isso... a gente Com crianças, alguma vez viu os filhos? Não. Não conheciam os filhos. Não conhecia os filhos. Aqui lê-se no jornal é uma coisa que me impressiona muito. O que sei no jornal é que ela, a ex-bombeira, deixou a filha a agonizar e foi às compras. Foi. E durante o tempo que esteve nas compras, diz aqui, deixou o bebê em casa a agonizar, com dores, para ir às compras. E durante as 2 horas em que esteve fora, trocou mensagens de cariz sexual com o marido. Paulo Sargento, bom dia. Bom dia. Que tipo de pessoa é que estamos a falar? Uma pessoa que deixa uma criança em dores em casa para ir às compras, ainda está completamente despreocupada, ainda manda mensagens de cariz sexual. É o que se lê aqui no jornal. Sim, com o marido. João, peraí, uma pessoa que deixa um recém-nascido que o apela a libertar-se do corpo por via do excesso de temperatura da água que foi submersa. Esta criança foi... Mas ainda tem tempo para pensar noutras coisas. 9 horas foi... A pele despreendeu-se, não é isso, Albino? Sim. A Sim, pele mas temos que dizer aqui uma coisa. A temperatura da água e o facto de ter 4 meses não é preciso muito tempo para a pele destacar-se. Não é? Mas é um sofrimento. Não, eu não estou a dizer o contrário. Só estou a dizer Claro. que o tipo de lesões que esta bebé sofreu, estamos a falar do 3º grau, que chegaram às estruturas ósseas e nervosas, o que por um lado também tirou a sensação da dor. Não é? Mas aqui a causa de morte teve a ver com os líquidos que ela perdeu. Porque se efetivamente tivesse acontecido um acidente, vamos partir do princípio que estavam a dar o banho e que não viram a temperatura da água e que houve um acidente. Se tivessem nessa altura ligado 112, a menina tinha sobrevivido.
Agora, 9 horas depois de perder os líquidos que perdeu, ninguém sobrevive. Só às Além 10 da noite. da questão do álcool, a taxa de alcoolemia que esta criança tinha pós-mortem, e ainda tem que se diminuir um bocadinho, mas pós-mortem, se tivesse sobrevivido a Leonor, teria ficado com lesões cerebrais irreversíveis. Olha, e a descrição que também vem a alguns aqui nestes artigos Enquanto do o pai jornal? cortava, a mãe segurava a criança que chorava convulsivamente. Isso Para é- acalarem mais uma vez, tal como faziam com a outra bebé, deram-lhe vinho. Eu ia Isto falar é, das- como é que cortaram o prepúcio com um x-ato ao bebé de 18 meses? E, portanto, renovava a pergunta do João. Que gente é esta? Bom, gente complicada. A maior parte das pessoas tem para com as crianças um cuidado especial, mesmo quando não são pais. Ok? Portanto, nós seres humanos estamos programados da nossa logo evolução para sermos responsivos ao cuidado das crianças. Quando somos pais, muito mais. Ok? Portanto, desperta-nos a nossa competência parental e nós temos cuidados até às vezes excessivos. Aqui há que realçar duas coisas. Não é só o descuidado, porque a negligência aqui nunca seria possível, tanto mais que é uma bombeira. Portanto, esta pessoa sabe identificar claramente os sinais de alguém que tem um problema mais ou menos sério, tanto mais que é uma criança. É, de facto, o dar-se vinho, portanto, esta falta de paciência destes progenitores para esta criança é algo de gritante, é algo que nos representa uma coisa muito simples. Estes progenitores nunca conseguiram estabelecer qualquer elo de vinculação com esta criança. Provavelmente nunca quiseram ter esta criança. Provavelmente esta criança apareceu-lhes de forma indesejada. Não, mas esta mulher tem um padrão de agressora, não é? Era isso que aqui íamos a seguir. Contando com esta história tenebrosa que o Hernani nos acabou de contar, desta circuncisão, que a gente podia explorar assim um bocadinho. Bom, enfim, são hábitos, enfim, se calhar alguns hábitos religiosos. Eu não conheço nenhuma religião que dê vinho aos miúdos. Portanto, há aqui, o Hernani disse uma coisa muito certa. Há aqui indícios de pessoas que, se fosse na Inquisição, seriam torturadores, mas este tipo de comportamento hoje, clinicamente, a gente pode chamar de psicopatas sádicos. Tanto mais que há um elemento fundamental. Enquanto alguém está a sofrer desmesuradamente, alguém que é filho deles, eles conseguem trocar mensagens de cariz sexual e erótico entre os dois. Tinha uma corrida da manhã ontem, não é? Está aqui. Exatamente. Está aqui. É uma coisa profundamente psicopática, isto é, aquele ser que eles deixaram a sofrer, deixou de contar pura e simplesmente para eles enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Professor, para eles. Para eles. Pois, mas não era só para eles, quer ver? Então, nós aqui na redação, por alturas de agosto, eu não sei se o Henrique tem a hipótese de vir aqui só espreitar. O Henrique é o nosso realizador. Se ele puder vir aqui espreitar, muito bem, senão ele mostra ao contrário. Nós, em agosto do ano passado, quando isto aconteceu a 17, Queres dar aqui? perguntámos à Está cá. CPCJ, cuidado, tem aí a identificação das pessoas, é só para mostrarmos que nós temos o documento, não vá alguém achar que nós não temos. É só ver o documento, não é para... Não é para Nós ver em perguntámos à CPCJ Lisboa Oriental se sabia de alguma coisa em relação a esta família. A CPCJ de Lisboa Oriental foi perentória, mandou-nos um mail e foi perentória a dizer não temos nada dessa família. Ora, eu tenho aqui um documento da CPCJ de Lisboa Oriental, onde o pai da menina mais velha dava autorização à CPCJ para fazer o que entendesse, as avaliações que entendesse, inclusivamente avaliações médicas, com o objetivo de saber o que é que se passava com a filha mais velha. Esta menina estava com a mãe destes meninos, da bebé que morreu. E, portanto, a CPCJ não pode dizer que não sabia. Mais, a escola onde esta menina estava fez um trabalho fabuloso. Eu conheço o trabalho daquela gente há 20 anos. Com a menina. Fez um trabalho fabuloso, com a prevenção da menina. Isto é, avisou a CPCJ de Porque Lisboa essa menina Oriental. também era agredida, não era? Exatamente. Avisou a CPCJ... Esta mulher é uma agressora. Isso. Avisou a escola, a Nuclisol, avisou a CPCJ de Lisboa Oriental. Eu tenho documentos. Eu vi os documentos. Avisou a CPCJ de Lisboa Oriental. Mandou a menina... Avisou a mãe, Sim. avisou o pai e mandou a menina ao hospital. O hospital fez um relatório direto para a CPCJ. Portanto, depois disto... Já estamos a falar em 3. Não, depois disto, a escola reuniu com a diretora da escola, com a psicóloga, com a professora e com o pai da menina. E deste relatório foi feita uma ata e essa ata também foi enviada para a CPCJ. Portanto, a CPCJ ter dito, o ano passado,
que não tinha conhecimento de nada desta família, é difícil, porque quando há documentos é uma chatice. Claro. Pronto, a CPCJ, desde o dia 13 de outubro de 2011, que sabe que esta menina existe. Ora, se esta menina existe, se o tribunal tirou qualquer contacto da menina com a mãe Com e a aquela mãe. entregou ao pai, se esta menina, para estar com a mãe, tinha que ser observada, tinha que ser acompanhada. Presencial, sim. Não é? Os filhos seguintes desta mãe tinham que ser vistos por alguém, designadamente para CPCJ ou por alguém. Mais, eu quero te dizer que todos viram, mas ninguém fez nada. E todos é todos. E todos é todos. Eu estive a falar com um operacional que esteve no terreno no dia 17 de agosto. Percebe, Alvin? Estive a falar com um operacional que me disse assim, Hermano Carvalho, andamos aqui há muitos anos. Os vizinhos ouviam. Os vizinhos ouviam as cargas. Não sabiam quem é que ele batia, mas ouviam. Ouviam ele gritar, ouviam ele fazer, ouviam ele acontecer. Ou seja, todos nós vimos, todos tivemos culpa, mas ninguém fez nada. E esta é que é verdade. Hoje todos temos muita pena. Hoje todos temos muita pena. Mas ninguém fez nada. Os bebés não falam. Os adultos ouvem, mas os bebés não falam. Os bebés não... Para falarem, é preciso os albinos Gomes de Portugal verem-nos. Porque um bebé de 4 meses não fala. É preciso ser visto, não é? Por médicos, por enfermeiros, por especialistas. Não é? Mas os adultos sabem ver. Aqui nas manhãs, aqui neste programa, acho que ainda era só com a Júlia, já não me lembro. Não sei se tu já estavas cá, se não. Nós fizemos entrevistas no terreno com pessoas a dizerem que sabiam, que ouviam, que isto, que aquilo, que aquilo outro. Como é que é? Ouviam, sabiam, mas ninguém, entre marido e mulher, ninguém mete... Eu, na altura, eu já cá estava e acho que na altura até te perguntei, isto poderia ter sido evitado? Pois poderia, queres ver? Se a guarda parental da Tânia foi tirada à mãe pelo tribunal, como é que os filhos da Cláudia seguintes nunca foram vistos para a CPCJ? Como é que a CPCJ pode dizer que não sabia que aquela família existia? Não tem sentido. Não é? E mais, onde é que nasceu esta criança? Essa última criança não há registro em lado nenhum. Onde é que ela nasceu? Nunca mais foi vista pela maternidade. Nasceu naquele dia e nunca mais lá apareceu, na maternidade. O que é que os serviços sociais sabiam? O que é que os serviços sociais da maternidade sabiam sobre esta criança? E o centro de saúde local? E o médico de família não assinou qualquer perigo quando enviou a Leonor para a Estefânia, quando marcou uma consulta para a Leonor na Estefânia? Caramba, ninguém viu nada. É que ninguém viu nada na Leonor, que já morreu, não é? Porque o Albino não conta aqui tudo o que fizeram à Leonor. Não pode contar. Não conta aqui tudo o que fizeram àquele miúdo. Já viste? A expressão, a bebê, Leonor, apresentava sinais de traumas antigos. Então, mas uma bebê com 4 meses de vida, o que é isso de traumas Perguntei na antigos? semana passada ao Hernani. O Albino nem precisa de contar, porque ao lermos o jornal, ficamos horrorizados. Pois, mas é que o jornal não tem tudo. A realidade é mais dura, É João. mais dura. Pois, mas se ainda é mais dura do que aquilo que está aqui escrito, E há aqui, valha-me há Deus. aqui uma coisa que o Hernani tem toda a razão, que é, no próprio dia em que a Leonor morreu, ou agonizou, foi torturada e até morrer, os vizinhos ouviram o choro e ninguém fez nada. O Albino, há bocadinho estávamos a comentar uma informação que também veio no jornal, que tentaram depois, quando perceberam, estavam fartos de perceber a gravidade das circunstâncias, tentaram pôr sal e betadine nas feridas. Que é uma coisa que exatamente eu tive a reação que ouvi agora na plateia, que é, como é que alguém pode pôr sal em feridas? Um bebê! Júlia, vamos lá ver uma coisa. Para a defesa, pode dizer que prestou primeiros socorros. Pode dizer isso. Com sal nas feridas? Princípio da cicatrização. Para a defesa podem dizer isso. Na prática, o que eu entendo desta avaliação é que foi a forma que arranjaram de minimizar os estragos e não levar a criança para o hospital. Da mesma forma que é dito que foram feitas manobras de reanimação a este bebê, é assim, equipas altamente diferenciadas que sabem fazer reanimação todos os dias. Ao reanimar uma bebé de 4 meses e temos de ter em consideração as lesões que ela tinha, não só antigas, mas da queimadura, iria ficar com marcas da reanimação. Pois bem, esta bebé não tinha uma única marca que fosse compatível com manobras de reanimação. Claro. O que quer dizer que, mais uma vez, para a defesa pode ser uma atenuante acharem, dizerem que a mãe, por ser bombeira ou ex-bombeira, que prestou primeiros socorros,
mas é negativo. Não fizeram nada. E há uma Antes, pelo outra coisa. contrário, voltaram a torturar Fizeram. com betadine e com sal. Albino, E outras desculpe, coisas tantas. fizeram. Quer ver o que é E que outras fizeram? coisas tantas. O que fizeram eu vou passar a ler. Com a banheira cheia de água a escaldar, mergulhou Leonor de costas para baixo. As queimaduras deixaram a criança com 50% do corpo queimado e com partes da pele a boiar na banheira. Continuo. Perante o choro, o corpo de Leonor foi passado por água fria e barrado com betadine, onde a bebê já não tinha pele, costas, braços e pernas. Continuo. Enquanto a filha gemia de dores, a mãe foi comprar carne, espumante e vinho. Oh, João, mas há um pormenor aí que é preciso dizer. É que eles não tinham gás. Em casa. Não tinham gás em casa, não tinham água Eles em casa. faziam a fogueira Não tinham luz para em aquecer casa. a água. E nós pusemos aqui, há E 6 depois meses, é preciso perceber onde é que a pessoas menina foi contavam que metida. ele Não- apanhava madeira para fazer a fogueira em casa. Para se aquecer. Ó João, e não houve banheira onde a menina foi metida. Foi uma tina, não? É bom que se perceba isso. Foi uma tina. É que uma coisa é dizer banheira, podem chamar um tacho uma banheira. Está bem? Vamos E ficamos por aqui, João. vamos aqui. Podem chamar banheira, se quiserem chamar um tacho uma banheira, tudo bem, é uma banheira. A miséria, Para nós não é, a miséria pode não é? justificar muita Porque coisa. não havia gás. Faziam o lume Não há e fogueira. havia uma panela. E se quiserem chamar isso banheira, tudo bem. A miséria pode justificar muita coisa, mas não justifica nada disto. Nada, Santíssimo. nada. A pobreza não é Porque nada eu disto. já estou a ver alguns arautos Não, que eu não, conheço não. virem por aí. Bom, se não fosse a crise isto não acontecia. Mentira. Mentira. Pessoas com psicopatia sádica muitas vezes até conseguem andar durante algum tempo da sua vida adaptados, até podem ser bombeiros. Não tenho dúvidas nenhumas. Agora, aquilo que é feito a esta criança, e o que o Albino aqui disse muito bem, é uma tentativa, depois, nesta tentativa de reanimação, de explorar uma possível defesa de uma coisa que se sabe que se fez mal. Portanto, não há aqui, para sermos simples, não há maluquice. Doutor, Não, Não há, Ó, não há. ó, professor, desculpe lá. E eles sabem o que é que se passou, porque os Sabem dados, exatamente. a chamada 112 diz qual é a gravidade. Além de que, há mais Não uma estamos coisa. a dizer, E passou-se alguma coisa. Sal na pele de Não alguém é só quando se quer, para além do mais, provocar ainda mais dor. Portanto, há aqui um aspecto sádico. professor, Nestas quem pessoas. estuda Não, estas não. coisas, das coisas forenses, sabe, o professor sabe isso até melhor que eu, que o padrão de maus tratos a crianças revela que o agressor, muitas vezes é o cuidador, Sim. revela que retarda a chamada Exatamente. de assistência para evitar a identificação dos maus tratos. Isto diz-nos o padrão. É o padrão, mas, Não é? mas O esse é o padrão padrão. do agressor cuidador. E sabem o que é que fizeram, Hernani? Então não sabem. Sabem, fizeram na tentativa de não estar chateados, não estar molestados. Porque ainda havia uma criança para ela adormecer. Desculpem lá, eu tenho espida pelo psicólogo, mas é um autêntico assassino. Porque se as pessoas não querem ter filhos, não os tenham. Um dia destes, nós vamos viver numa sociedade, se isto continua assim, onde é preciso, de facto, se calhar até se ter licença para ser pai, se tem de ser observado para ser pai. E o Werner disse aqui uma coisa que é muito verdade, e a mim repugna-me como cidadão, que é, as pessoas são capazes de dormir na própria almofada descansados quando ouvem uma criança a chorar. Continuamente. Isto não tem explicação. Estamos a falar dos vizinhos, não é? Sou devemos capaz de olhar. sair para comprar carne, espumante e vinho. Não, estamos a falar dos mas juízes. que uma dos seja, dos juízes. João, vizinhos. que uma seja psicopata, eu assumo que a psicopatia tem uma certa epidemiologia na população. Que todas as pessoas que estão à volta não sejam capazes de ser solidárias é que eu já fico muito preocupado. Olha, Percebes? É uma eu coisa não- distinta. eu Eu não não vou- sou capaz de me calar nestas coisas. Eu já tenho tido problemas por fazer queixa até às vezes vizinhos que andam à bulha lá em casa. Mas eu não sou capaz de deixar de telefonar para a polícia. E acho muito bem que as pessoas não sejam, porque esta criança, para além da comissão da CPCJ, que o Arneiro tem defendido muitas vezes, e eu estou completamente de acordo, devia de ser profissionalizada, porque não há CPCJs com pessoas que vão lá depois de dar umas aulas ou que são em comissões de serviço, porque não têm capacidade, não estão investidas na De função. acompanhar as coisas continuamente. As pessoas têm de tomar, nós, como cidadãos, temos todos responsabilidade nisto. Isto é uma coisa terrível, que agora choramos todos aqui, se calhar lágrimas de crocodilo. Quando uma criança foi morta, uma morte horrível, e quando outra criança teve uma circuncisão terrível. Eu sei o que é uma circuncisão, que eu fui circuncisado, clinicamente. E posso dizer-vos que é das coisas mais terríveis que uma criança pode passar. Temos aqui um senhor que... E quando é sangue frio, então deve ser uma coisa Com abismal. x-ato, com abismal. x-ato. Com Há aqui um x-ato. senhor que relata, diz que foi circuncisado com 8 ou 9 anos e que no dia seguinte que tinha dores horríveis, portanto não quer Eu sei, imaginar o que é um bebê. Eu sei o que é uma É circuncisão. uma coisa eu horrível. posso te explicar. O bebê tinha medo de chorar com dores. Obviamente. O bebê na Estefânia, quando os médicos É só quando- passar a ah, Leonina para se entraram perceber em o que é que contacto vai com o menino, acontecer. o bebê tinha medo de chorar com dores. Porquê?
Obviamente, o trauma de Sabe, saber chora que que leva- se chora é vítima de uma Estamos a sedícia falar de 19 pior. meses, não é? Ele tinha 18 meses na altura, sim. Hoje está entregue a uma instituição, tenho a certeza absoluta que está melhor. Muito De melhor. certeza, de Muito certeza. melhor. Agora, Sai da casa dos horrores. ouviste, eu estive a falar com várias operações. Eu estive a falar com vários operacionais que estiveram no terreno. Tive a oportunidade de falar com pessoas de diversas instituições. Um deles diz-me assim: registámos relatos de vizinhos contando que ouviam o pai aos gritos e a bater. Mas desses vizinhos, nunca alguém abriu a boca para as autoridades. Mais, diz a mesma pessoa, a frieza que ambos os pais demonstraram na relação com as crianças é chocante. Um operacional de emergência e de segurança Já viu que tudo. está habituado a ver tudo e mais alguma coisa, que tem não sei quantos anos de carreira, que tem não sei quantas coisas para contar e que conta isto. O que viu foi uma inumanidade. Posso dizer que este menino foi vestido à trouxa-mocha, com o pior dos modos. Este menino de 18 meses que não tinha morrido, não é? Foi vestido à trouxa-mocha com 18 meses, de tal maneira que foram as pessoas que estavam presentes que disseram, pá, não viste assim o menino. O que é preciso acontecer para teres que ser tu a dizer a uma mãe, não trata assim o menino? Só queria chamar a atenção de mais uma coisa muito Agora, rápida. esta mulher era profissional dos bombeiros, não era voluntária. E não era uma ignorante da ruralidade perdida do Portugal do século XIX. Era Pois. o Portugal do século XXI numa cidade. Isto está às nossas portas. Vive ao lado de nós. E, portanto, se nós continuarmos a fechar os olhos, é muito simples nós mandarmos as coisas a sacudir a água do capote. Não, porque isso é a responsabilidade da CPCJ, ou é do Estado, ou é dos bombeiros. Todos nós temos aqui uma cotazinha. Enquanto as pessoas não perceberem que estamos mais que nunca a necessidade de ser solidários uns com os outros, e mais ainda com as pessoas que estão mais indefesas, não sei se nós merecemos o nome de uma sociedade democrática. Eu tenho mesmo muitas dúvidas. Os senhores temos um minuto. Albino, quer fazer... O Ministério Público acusou, como é óbvio, estas duas pessoas que reproduziram filhos, não é? Acusou-os de homicídio qualificado, de ofensa grave à integridade física e de violência doméstica. E ainda teve a presença de espírito e bem o Ministério Público de requerer a inibição do exercício do poder parental. Ou seja, Graças a Deus. o próprio Ministério Público pediu ao juiz que estas pessoas não possam exercer o direito de ser pais. Eu acho muito bem, lamento ter que dizer isto. Bom, foi de facto aqui hoje uma conversa que provocou uma imensa dor a todos, mas também não vale a pena olhar para o lado e dizer que não existe. Isso é a pior coisa de todas. É a indiferença e a insensibilidade. Eu queria só dizer uma coisa. Rápido. Nós hoje estamos a falar da Leonor, mas 3 crianças por dia em Portugal são Leonores. Exatamente. Muito obrigada. Um aplauso para os nossos especialistas. Muito obrigada.